Se tá tudo bem. Ver se o pessoal me ouve bem aqui. A conexão tá boa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Palmeiras classificado para a final do Paulistão contra o Corinthians. Tem muita coisa para se falar desse jogo, mas eu acho que o principal é parabenizar, né? Porque o Palmeiras vai de novo pro tetracampeonato agora, buscando o tetracampeonato do Paulistão depois de uma campanha, como é que eu posso dizer, polêmica, né? Houve muitas reclamações da torcida do Palmeiras em relação ao desempenho em campo e ao que tudo indica, né? O Palmeiras, quando chega nas fases decisivas, ele tem um pouquinho mais de facilidade. E mais uma vez, parabenizando a Sociedade Esportiva Palmeiras por mais um feito que mostra mais uma vez por que o Palmeiras é diferenciado em relação a qualquer outro time. Flamengo, Atlético Mineiro, qualquer outro time. O Palmeiras tem uma diretoria que sabe segurar o seu técnico, sua comissão técnica e principalmente dar consistência. Né? Você vê esse elenco do Palmeiras com mais consistência esse ano, sempre vencendo, sempre chegando nos campeonatos. Ano passado, o Palmeiras acabou sendo eliminado bruscamente, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil, mas é claro, tinha um contexto, e o contexto está relacionado a principalmente ter enfrentado um Flamengo e um Botafogo, mas o fato é, se o Palmeiras passasse, é aquela do Cine, se o Palmeiras passasse, muito provavelmente ele brigaria por todos os outros títulos. Então, primeira coisa, parabenizar o Palmeiras. E segundamente, falar sobre esse São Paulo e sobre esse jogo, né, que querendo ou não, houve algumas polêmicas aí relacionadas à arbitragem. E até é interessante a gente avaliar um pouquinho isso aqui, porque o Palmeiras ganhou, certo? Acho que todo mundo viu que existe um abismo entre esses times e não um abismo no sentido de elenco, né? O elenco até do São Paulo é bom, mas você percebe que quando o São Paulo tem que mexer para encontrar jogadores no seu banco, ele encontra até bons jogadores, né? É o caso do André Silva, é o caso do Ferreirinha, mas de resto são jogadores que dificilmente vão mudar o panorama de uma partida, né? Você vai colocar um Igor Vinícius no final do segundo tempo, um Eric. O Eric é até um ponta que foi interessante na Série B, né? Mas não é um jogador que você espera que ele vá fazer alguma coisa de diferente, principalmente sendo substituído pelo Lucas Moura, né? O que você espera que o Eric vai fazer, né? Um jogador que tem até sua valência, né? Um ponto que corta para dentro. E aí você vê o Palmeiras, né? É um Palmeiras com de Vitor Roque, de Estevão, de Facundo Torres. Aí você olha pro banco, entra Flaco Lopes, entra o Felipe Anderson, aí entra o Mike. Aí você vai vendo como a estrutura do Palmeiras é muito consistente, como o Palmeiras vai brigar por títulos, né? Mas já que a gente já parabenizou, né? Já rasgamos a seda pro Palmeiras, vamos avaliar um pouquinho esse jogo, porque são dois cenários, né? Eram dois jogos, né? O primeiro e o segundo tempo. Primeiro tempo, muito com aquela pegada de clássico mesmo, né? Um jogo muito mais amarrado, um jogo muito mais truncado, com muita falta, poucas chances de gol, evidentemente. E é um jogo e é um jogo que acaba sendo definido por uma polêmica. O que é muito triste porque imaginando
essa grande semifinal ter que mais uma vez ser manchada por arbitragem. A gente passou pelo Vasco e Flamengo agora há pouco e agora Palmeiras e São Paulo também. E o que dizer, né? O Palmeiras e o São Paulo estavam fazendo um jogo muito com poucas chances, né? Grandes chances, né? Você viu o Palmeiras sempre marcando, né? Em bloco alto para tentar abafar essa linha de três essa linha de três que geralmente virava uma linha de 5, né? Com os dois laterais lá fechando, às vezes descendo, às vezes subindo, fazendo com que o São Paulo não tivesse dificuldade de fazer essa transição. E é justamente aí que o Palmeiras consegue o pênalti. Pênalti esse que já entrando no juízo de valor eu não diria que é um escândalo, né? Mas é um pênalti, como que eu posso dizer? Ele é um pênalti ridículo. Assim, acho que a palavra correta, se eu procurar no dicionário, eu acho que ridículo é perfeito para isso. Porque você percebe que o Vitor Roque, ele está de frente pro zagueiro do São Paulo. O zagueiro do São Paulo faz um movimento com a perna que, assim, você de longe você pode perceber que haveria um contato, mas antes mesmo de acontecer o contato, antes mesmo de haver algum... Aliás, não aconteceu o contato, né, mas o próprio movimento que ele faz, né, que é um movimento para tentar parar o Vitor Roque, ele é um movimento que você olha assim e você fala, nossa, foi pênalti, né? No ângulo fechado você fala, foi pênalti. Aí você vai ver nos outros ângulos, você percebe que o cara o cara não encostou no Vitor Roque. O Vitor Roque, ele viu que o contato viria, ele caiu, evidentemente ali ele foi inteligente, né? E conseguiu o pênalti. Acho até que o Palmeiras poderia ter feito um gol, né? Porque a jogada segue por um tempo e o goleiro do Rafael espalma, faz uma... Aliás, que partida do Rafael, né? Mais uma vez sendo um goleiro bem decisivo, embora muito contestado durante muito tempo pelo São Paulo em alguns períodos. Mas pênalti marcado, na minha opinião, não foi pênalti. Para mim, mais assustador que o árbitro que estava ali, né? Claro, ele estava um pouco longe. Mais assustador para mim é o VAR olhar e simplesmente não chamar para fazer uma revisão. Claro, tem aquele lance, tem a questão de a decisão de campo, digamos assim, prevalecer. Mas se a arbitragem, se o VAR notou que não havia falta ou que aparentemente não foi tão escandaloso, eles deveriam ter chamado. Mas infelizmente foi isso. E aí olha a diferença, né? Você tem um primeiro tempo que eu já disse para vocês mais truncado, com poucas chances, e você corta para um segundo tempo com o mesmo time, só que com uma postura completamente diferente. Você vê um Palmeiras com muito mais intensidade, um Palmeiras que chegou muito bem. Você tem até algumas chances do São Paulo, né? O cruzamento do Enzo para o Caleri, né? Ele cabeceia, ele resvala, a bola faz aquele giro, né? Ela faz aquele giro, ela passa rente à trave, mas ela não encosta. Aí depois você tem o Ferreira, entra aos 60 minutos no lugar do Cedric, né? Aí o São Paulo estava jogando com dois alas, né? O Ferreirinha virou uma espécie de ala ali. Aí o Vitor Roque sai da área, dá um passe no Facundo e o Rafael defende. Aliás, ótimo passe do Vitor Roque, né? Uma boa estreia do Vitor Roque. Rafael defende mais uma vez. Aí tem uma trama do Estevão, do Vitor Roque e do Facundo, que acaba num cruzamento que o Rafael mais uma vez consegue segurar essa bola. Quando o Facundo ia encostar, ele foi lá e sai direitinho. Aí você tem mais algumas mexidas, né? Sai o Alan Franco, entra o Sabino, sai Ferrarese, entra o Igor Vinícius, sai o Luciano e entra o André Silva. Aqui o time do São Paulo se perdeu. Se perdeu completamente. Você vê a entrada do Igor Vinícius. Eu já sei que a parte da torcida do São Paulo tem um pouquinho de raiva do Igor Vinícius. Sai o Luciano, entra o André Silva. E é interessante a gente analisar essa questão do Luciano, né? O Zubeldia vem sendo bem questionado. Aliás, talvez esse resultado e a postura do time acabe acarretando até numa possível demissão. A gente vai até olhar aqui, eu vou abrir as notícias para ver se não sai a demissão do Zubeldia, né? Mas o fato eu não consigo imaginar o Luciano e o Caleri jogando juntos, né? Principalmente o Luciano jogando muito longe do gol, né? É interessante você ver um Luciano que joga um pouquinho mais à frente do gol.
que possa pegar essa bola de frente. Toda vez que o Luciano conseguia receber essa bola, ele estava de costas pro gol. Você vê que a marcação do Palmeiras foi tão intensa no segundo tempo que o Veiga estava marcando o Oscar. O Veiga é um meia, né? Geralmente jogadores da característica dele não fazem marcação, eles flutuam um pouquinho mais. Vai ver o caso do Rascaeta, do Coutinho, mas o Veiga não. O Veiga se entrega bastante, inclusive é ele que faz o gol de pênalti. Aí você tem o contra-ataque do Felipe Anderson, passa do Estevam, resvala e passa próximo do gol. Mais uma chance do Palmeiras, a gente já está aqui na terceira. Aí tem o escanteio, o Murilo sobe de cabeça e dá a cabeçada em cima do goleiro. Então a gente percebe uma coisa: o Palmeiras foi diferente do primeiro tempo, que você consegue perceber que é um jogo muito mais truncado. O Palmeiras ele começa esse segundo tempo e ele joga esse segundo tempo sozinho, né? Ele que tem as principais chances. O São Paulo não conseguiu ajeitar com a chegada do Ferreirinha. O Ferreirinha não ajudou muito nesse segundo tempo. O Lucas sai, entra o Eric não faz muita coisa e o time fica muito bagunçado, né? É importante até a gente deixar claro que havia sempre uma superioridade numérica do Palmeiras no meio campo, né? Porque você tinha 4, 5 jogadores e o São Paulo jogando numa espécie de 3-4-3, às vezes virava um 5-2-3, um 5-3-2, alguma coisa assim. E você percebia que a marcação por dentro, né, não havia, né? Então toda vez que batia a, o tiro de meta, havia uma superioridade numérica no meio campo para o Palmeiras. Então essa segunda bola sempre caía no Palmeiras. E acho que foi determinante essa postura do Palmeiras no segundo tempo para poder conseguir. Aliás, o Palmeiras poderia ter feito 2-0, poderia ter matado esse jogo, né? Mas não conseguiu, deixou em aberto. Mas o São Paulo pouco produziu, ficou mais desorganizado do que antes. Esse esquema de 3 zagueiros não está funcionando no São Paulo. E assim, há muita coisa a se questionar sobre esse São Paulo, né? Um São Paulo que investiu muito. Você tem Lucas Moura, você tem o Oscar, você tem o Caleri, você tem o Luciano, você tem bons jogadores, você tem grandes jogadores, você tem craques. Só que é um time que você vai olhar, é muito difícil você ver esse time encaixar. E pra mim falta muito jogador de beirada nesse São Paulo, né? Os jogadores de beirada que tem nesse São Paulo são jogadores comuns, né? É o Ferreirinha, é o Eric. O São Paulo precisa de jogadores de velocidade para poder, nesse tipo de jogos, tentar jogar um pouquinho mais pelas beiradas, até porque o São Paulo rifou muito, tentou cruzar muito a bola para encontrar o Caleri. E falta essa figura desses pontos, né? E eu vejo que esse São Paulo é muito desorganizado do Zubeldia. E é um pouco triste pensar nisso, porque o São Paulo ele investiu no Zubeldia, bancou o Zubeldia por muito tempo e mesmo assim nada. Infelizmente o trabalho do Zubeldia até agora não rendeu frutos ao São Paulo. Infelizmente. Então é complicado, né? Não sei qual vai ser o destino desse São Paulo na, no próximo ano, mas é complicado. É bem complicado. Mas acho que a coisa mais impressionante desse jogo nesse sentido, que a gente devia falar um pouco, é que beleza, Palmeiras era mais time, Palmeiras jogou muito melhor no segundo tempo, mas tudo isso aconteceu por quê? Por causa do pênalti e por causa do gol. O São Paulo teve que jogar mais à frente, né? Teve que, inclusive, abrir mão de laterais para botar jogadores nas pontas, como o Ferreirinha, para ter um pouquinho mais de superioridade ofensiva pelas beiradas, para criar oportunidades, porque estava precisando do gol. Um gol esse que sai de um pênalti completamente absurdo. Então, assim, embora a gente saiba que o Palmeiras tem um time melhor, embora a gente saiba exatamente que o Palmeiras é superior, esse pênalti mudou a completamente a, o panorama do jogo. Então fica muito triste mais uma vez ser marcado, né? Um jogo, uma semifinal de dois times tão grandes, ser marcado por um lance que, mais uma vez, protagonizado pela arbitragem, né? E aí eu concordo com o Luciano, no intervalo ele falou, né, que parecia que o árbitro queria aparecer. Não é a primeira vez que esse árbitro apita mal, né? Não é a primeira vez que ele apita parecendo que quer aparecer, né?
Então é muito triste que tenha terminado assim a participação do São Paulo. Mas primeiro a gente tem que elogiar o Palmeiras por mais uma vez estar numa final. E agora ficar olhando esse cenário do Zubeldia, hein? O que vai acontecer? O que será que o Casares vai fazer agora, hein? Complicado. Complicado.